Olá pessoal, aqui quem fala é Cláudia, criadora do canal Economia com Excel, e na videoaula de hoje eu vou mostrar como se faz um gráfico de linhas para juros simples e composto. Na verdade, o gráfico nem é o mais importante dessa videoaula, até porque quem eventualmente utiliza aí o Excel, já utilizou, já fez um gráfico de linhas, né? O mais importante aqui é entender como que se faz os cálculos da tabela e entender as diferenças aqui, as fórmulas, né, e as diferenças entre o juros simples e composto. Para entender isso, antes é importante entender como que os juros é determinado, né? Os juros nada mais é do que um capital, uma taxa e um tempo. E isso vai resultar em um montante. O montante é capital mais juros, que é o resultado, que eventualmente pode ser chamado também de valor futuro. E aqui no gráfico dá para notar, né, que no caso do juro simples, ele cresce de maneira linear. No caso dos juros compostos, ele cresce de maneira exponencial. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é essa diferença entre crescer de maneira linear, crescer de maneira exponencial? No caso do juro simples, a gente pode fazer um paralelo e pensar o seguinte: é como se eu desse um passo hoje, um passo amanhã, um passo no terceiro dia e assim sucessivamente. No caso dos juros compostos, não. É como se eu desse um passo hoje, 2 no segundo dia, 4 no terceiro dia, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Então, a gente pode notar aqui que existe um spread, né, uma boca do jacaré, como as pessoas costumam chamar, que é essa diferença entre um juros e outro. E é importante também ter a visão de como que os juros influencia aí no nosso dia a dia ou na nossa vida financeira, inclusive, né? Porque quando você tem uma aplicação financeira, os juros é um prêmio, uma remuneração por essa aplicação financeira que você tem. Agora, quando você toma um dinheiro emprestado, né, quando você toma um recurso emprestado, os juros é o custo do dinheiro, que é os juros que você paga, né, pelo empréstimo que você efetuou. Então é importante ter em mente essa diferença, e eu costumo dizer que há dois grupos de pessoas: aquelas pessoas que recebem juros, aquelas pessoas que pagam juros. É sempre bom a gente estar aí no grupo das primeiras pessoas, né, aquelas que recebem juros. E aqui na tabela, como eu construí ela, né, selecionei uma quantidade de meses, um capital e uma taxa. Importante entender que a taxa tem que ter a mesma dimensão do período aqui do tempo, né? Então, se eu tenho taxa ao mês, eu tenho que ter em meses, né, o período tem que estar em meses. Se eu tenho uma taxa ao ano, o período também tem que ser ao ano. E aqui na tabela eu tenho basicamente os meses, né, que eu selecionei: juro simples, juro composto, e a diferença entre eles. E eu consigo notar a diferença entre eles também pela forma de cálculo, porque para eu chegar nesse montante, eu tenho, para chegar no montante, eu tenho um capital vezes 1 mais o tempo, que é o N, né, que é esse tempo aqui, vezes os juros, que é o I aqui, a taxa de juros. No caso dos juros compostos, para chegar no montante, eu tenho um capital vezes 1 mais o I, que é os juros, elevado ao N, que é o período aqui. Por isso essa diferença, por isso que ela cresce exponencialmente aqui, porque é juros sobre juros, né? Então é importante notar essas diferenças. Eu vou deixar o link disponível para download aqui do arquivo abaixo do vídeo, para quem quiser acompanhar a videoaula e até eventualmente futuramente fazer as simulações. A tabela vai ficar disponível, né? E aqui eu vou fazer até uma simulação para a gente notar essa diferença. Se eu tiver uma aplicação financeira, em média ela paga aí, depende muito da aplicação financeira, mas em média ao mês vai pagar 1%. Olha a diferença, né? O spread aqui como diminui bastante. Agora, se eu tiver tomar um valor, um recurso emprestado, eu vou pagar uma taxa de juros ao mês que às vezes varia. Pode ser 3%, pode ser 5%, olha como vai aumentando o spread, 7%, e eventualmente se eu extrapolar, colocar 24 aqui, olha como a linha aqui, né, dos juros compostos, ela modifica bastante. Então, vou voltar aqui para os 5%, e é importante notar também que aqui no juros simples,
o juro cresce de maneira constante. Então, todo mês é acrescentado 5, né? Então, aqui 105, 110, 115 e assim sucessivamente. Já no juro composto, isso é diferente. O acréscimo do juro ele não é constante, né? O primeiro mês é 5, depois é mais 5 e 25, né? Para somar os 110 e 25 e assim sucessivamente. Aqui na coluna D, eu tenho justamente essas diferenças entre o juro simples e composto. E é importante, né? É fácil da gente notar que com o tempo essa diferença se acentua bastante. Então, vamos criar aqui, fazer a tabela e criar o gráfico. Então, para fazer isso, eu vou digitar aqui os meses e vou arrastar até o valor de 24, que é o que eu selecionei lá como período. Para calcular juros simples, eu vou utilizar exatamente essa fórmula. Então, clico no sinal de igual, digito aqui o sinal de igual, capital, vou travar, dar um F4 para travar, vezes, aí vou abrir o parênteses, 1 mais N, que é o tempo. O tempo eu não vou travar, porque quando eu arrastar a fórmula, isso tem que ser preenchido para as demais células. Vezes o I, que é os juros aqui. Esse eu vou travar também, F4. Fecho parênteses, pronto, cálculo realizado. Fazer a mesma coisa para o juro composto utilizando exatamente essa fórmula. Então, sinal de igual, capital, F4 para travar, vezes, abro parênteses, aí vou digitar aqui 1 mais taxa de juros, que é aqui os 5%, vou travar a taxa de juros, fecho o parênteses e elevo, né? Eu vou colocar aqui um sinal de um chapéuzinho, né? Que é e elevo ao tempo, né? Que é o N aqui. Então, clico nos meses, esse eu também não vou travar, porque quando eu for arrastar a fórmula, ele tem que variar. Pronto. Claro que dá para notar aqui que no primeiro mês, né? O montante é igual. Depois é que essas diferenças vão aparecendo. Na diferença aqui, eu vou colocar o sinal de igual, juro composto, menos juro simples. Bom, pronto. Vou selecionar esse intervalo, dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento, ele já preenche os cálculos para toda a tabela para mim. Vou só clicar aqui em preencher sem formatação, para essa formatação não aparecer, né? Aliás, para ela ficar padrão. Vou selecionar aqui os dois cabeçalhos do juro simples e composto, clico Ctrl Shift seta para baixo para selecionar o intervalo, para a gente criar o gráfico, Ctrl Backspace para voltar lá para cima. E agora clico aqui na guia inserir, venho aqui em gráfico de linha, seleciono já a primeira opção e olha aí, o gráfico já foi criado. Simples, fácil. Agora só vou fazer algumas formatações. Como o gráfico, a área do gráfico já está selecionada, vou clicar com o botão direito do mouse, clico aqui em estrutura de tópicos e clico aqui em sem contorno, justamente para retirar essas linhas aqui do contorno do gráfico, né? Quando clicar fora, nota que a linha já sumiu. Vou clicar na linha laranja aqui do juro composto, clico com o botão direito do mouse, estrutura de tópico, seleciono a cor vermelha, faço isso também aqui para a segunda linha azul do juro simples, clico, depois clico com o botão direito do mouse, estrutura de tópico, selecionar a cor azul. Vou clicar agora aqui no título, vou aqui na guia página inicial, colocar o título em negrito, vou colocar a cor preta aqui para o título, aumentar também um pouco a linha e vou digitar um novo título, que é juros simples e composto. Parênteses aqui, coloco ao mês. Importante ter essa dimensão aqui também. Ao mês. Pronto. Gráfico criado. E é isso. Se vocês gostaram da videoaula, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima aula.